Salve, pessoal. Boa tarde. Vamos, aqui é o professor Marcão. Como é que vocês estão aí durante essa pandemia? Vamos ter a nossa quinta aula hoje aqui de ciência dos materiais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto legal chamado diagrama de fase. É a segunda vez que eu estou gravando essa aula. A primeira eu quis colocar a câmera para me filmar e o espaço que eu deixei aqui para o filme tomou metade do diagrama de fase. Então vou ter que fazer aqui um outro vídeo aqui e sem a minha foto. Vai ter que ficar sem ver minha carinha. Se quiser ver a carinha do tio Marcão, tem que passar para tomar um café aqui na escola. Fechou? Café com álcool gel. Então vamos lá. Agora que vocês já estão sabendo o que é fase, vamos lembrar, né? Fase é uma região do material onde as propriedades são homogêneas, né? Ou, simplificando, pedaço do material que tem as mesmas características, né? As mesmas propriedades. Nós vamos falar sobre diagrama de fase. Só lembrar da aula passada, né? O sorvete napolitano tem três fases, né? Chocolate, creme, morango. Cada uma delas tem características próprias, né? Então, o que acontece? Existe um negócio chamado diagrama de fase. O que é o diagrama de fase? Diagrama de fase é o nome que se dá para um gráfico, que nem esse aqui. Esse é um gráfico que ele contém as variações, né? Como que o material muda de estrutura à medida em que você mexe na composição. A composição está aqui embaixo, ó, na vertical, na horizontal, e também quando você mexe com a temperatura, né? Então, para cada conjunto de composição e temperatura, você vai ter uma certa fase ou certas fases atuando no material. E o diagrama de fase é o gráfico que mostra isso para a gente, tá? Muito bom. Então, por exemplo, esse diagrama de fase que a gente está vendo aqui é o diagrama de fase para uma liga de chumbo, que é o PB com o estanho. Tá? Para cada liga, o pessoal tem que desenvolver um diagrama de fase, também chamado diagrama de equilíbrio, tá? Porque ele é feito nas condições para atingir um negócio chamado equilíbrio do material. Tá? Como que se interpreta um diagrama de fase? Antes de mais nada, diagrama de fase só vale para quando o teu resfriamento ou o teu aquecimento são feitos de forma muito lenta de dar tempo de todas as transformações acontecerem. O líquido virar sólido, um sólido virar outro sólido, quer dizer, tem que ter tempo para as coisas acontecerem. Então, normalmente, o diagrama de fase ele é montado da seguinte forma: o cara faz uma composição, por exemplo, 20% de um componente, 80% de outro, esquenta isso até derreter e depois ele resfria bem devagar. Devagar como, Marcão? Ar parado. Legal? Então o cara põe o material esfriando no ar parado. É uma condição normal. Não tem vento, não tem nada, é simplesmente ar parado. Então, o diagrama de fase geralmente mostra para a gente o que aconteceria se o material estivesse sendo aquecido muito lentamente ou tivesse sido esfriado em ar parado. Tá? Bom, como que a gente interpreta um diagrama de fase? Mais ou menos assim. Na posição horizontal, esse risco aqui embaixo está marcado aqui composition, composição, legal? Então, eu tenho aqui, esse canto é o canto do chumbo, Pb, né, em química é chumbo, e esse do estanho, Sn. Esse canto aqui ó, é onde eu tenho 100% de chumbo, e esse canto é onde eu tenho 100% de estanho. Entre eles estão as ligas, as diferentes misturas, de 0 a 100. Então aqui tem 10% de estanho, 20% de estanho, 30% de estanho, 40% de estanho, meio a meio, até que eu vou chegar numa liga que tem, né, uma liga não, até que eu vou chegar no 100% de estanho. Então aqui eu consigo ver qual que é a minha composição. Então aqui, por exemplo, onde está marcado 20, eu tenho 20 de estanho, 80 de chumbo, para dar os 100%. Qualquer lugar que eu pegar nessa risca, nesse risco vertical aqui, ó, legal? Tem essa composição, 20% de estanho, 80 de chumbo. Aqui no meio a meio, né? Qualquer lugar que eu pegar aqui, ó, nessa posição, eu tenho uma composição de meio a meio. Então aqui é onde eu defino qual que é a minha composição da minha liga. E aqui? Aqui eu tenho a temperatura. Desse lado aqui em graus Celsius, desse outro lado aqui em Fahrenheit. Nós trabalhamos com Celsius,
Vamos olhar o lado esquerdo aqui. Então aqui 0 grau, 50 grau, 100 grau, 150, 200, 250, 300, 350. Então qualquer ponto que eu pegar nessa linha aqui, ó, onde está marcado 100 graus, eu tenho 100 graus. Legal, qualquer lugar. Qualquer ponto que eu pegar nessa linha aqui de 200, eu tenho 200 graus. Qualquer ponto que eu pegar aqui nessa linha de 300, eu tenho 300 graus. Então, qual que é a ideia? Você vai ver que o teu gráfico, ele tem campos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa região aqui, né, está marcado, ó, líquido, ou seja, se o ponto, a combinação minha de composição e temperatura cair aqui dentro, quer dizer que o meu material vai estar líquido, ou seja, eu tenho uma fase só, eu tenho um material todo fundido, todo no estado líquido, tá? Se o meu material estiver aqui, ó, dentro desse campo, ó, o que ele está dizendo para mim? Essa letra grega se chama alfa e L significa líquido. Quer dizer que aqui dentro eu tenho convivendo material sólido, conforme um padrão alfa, que pode ser, por exemplo, um cúbico de corpo centrado, e líquido, material que não solidificou ainda. Olha esse outro campo aqui, ó. Se o meu ponto estiver aqui dentro, quer dizer que eu tenho sólido, de acordo com o padrão beta, imagina aí um cúbico de face centrada, qualquer coisa diferente do alfa, mais o líquido. Se eu tiver nesse ponto aqui, ele quer dizer que eu tenho um sólido só, todo o material sólido, né, de acordo com o padrão alfa. Aqui, ó, mesma coisa, todo o material sólido conforme o padrão beta. E se eu tiver nesse outro campo aqui embaixo, o meu material está sólido, mas eu tenho dois sólidos diferentes, um conforme padrão alfa e outro conforme padrão beta. Então esse diagrama aqui, pessoal, ele diz para a gente, né, de acordo com a composição, o que esperar do material. Se o material está fundido, se o material está líquido, qual que é do material. Tudo isso você vai obter nesse diagrama chamado diagrama de fase. Tá? Então ele vai ser muito importante quando o pessoal vai estudar metalurgia e o pessoal quer saber, pô, quantos graus eu preciso para fundir? É só olhar a temperatura mínima que você precisa para transformar o material em líquido, né? Tratamento térmico. Poxa, quanto que eu tenho que esquentar um material para temperar, para recozer, para amolecer e tal? Você vai ter que, né, tendo o diagrama de fase, as informações vão vir dali, qual que é a temperatura que você vai trabalhar. Legal, pessoal. Então essa é a interpretação do diagrama de fase. A gente, para uma certa composição e uma certa temperatura, vai achar um ponto onde essas duas informações se cruzam, né? A temperatura e a composição. E aí, como se fosse um GPS, né? Onde essas duas informações se cruzaram, gera uma coordenada e você consegue enxergar aquela coordenada onde que ela está, o que é previsto para estar acontecendo naquele ponto. Repetindo, para aquecimentos e resfriamentos lentos, como um resfriamento feito no ar parado. Então, olha aqui, ó, vamos dar uma brincada aqui, por exemplo. Ó. Você imagina que a gente tem essa composição aqui. Ó. Pera aí. Olha, então imagina que a gente tem uma liga dessa com uma composição que é a seguinte, ó, meio a meio, 50% de estanho, 50% de chumbo. Está aqui, né, ó, onde está o meu amarelo. E a minha temperatura? Imagina que a minha temperatura é 300 graus. Olha aqui, 300 graus. 300 graus está aqui. Então, onde está a minha linha azul significa 300 graus. Como que eu sei como é que o meu material deve estar nesse ponto, né? Uma composição 50 por 50 a 300 graus. É só ver aonde as duas retas se cruzam e a gente vai ver que essas duas retas estão se cruzando aonde é para se esperar que o material esteja líquido, né? Então, quer dizer, o meu material, esse material, essa mistura 50-50, essa liga 50%, 50% a 300 graus é para estar líquido. Se eu abaixar minha temperatura para 100 graus, opa, para 200 graus, opa, onde cruzou? Cruzou aqui, ó, nesse campo que diz que tem duas fases, uma fase líquido e a outra fase material sólido organizado conforme padrão alfa. Então aí teria duas fases, líquido e sólido, igual um copo de água com gelo, tá? Pois se continuar esfriando, Marcão, chegar aqui em 100 graus, tá 100 graus é aqui, concorda? Né? Então 100 graus, ó,
eu tenho, de acordo com o diagrama de fase, vou dar uma puxadinha aqui, ó, duas fases, dois sólidos formando um material, um chamado alfa, outro chamado beta. Tá? Marcão, e se minha composição fosse, sei lá, 20% de estanho, 80% de chumbo? Seria aqui, né? Aqui é 10, 20 de estanho, tá? E a 100 graus, mesma coisa, né? Os sólidos alfa e beta, porque é dentro do campo do gráfico aonde eu estou. Tranquilo, pessoal? Fácil? Pô, Marcão, e se eu esquentasse isso aí a 250 graus? Pô, 250 graus está aqui, ó, né? Então, eu estaria dentro do campo que tem sólido alfa mais líquido. Tranquilo, né? Então, é assim que a gente faz a interpretação do diagrama de fase. A gente tem que cruzar qual que é a composição que a gente tem, que está representado aqui por essa risca amarela, legal, né? Onde eu colocar, por exemplo, aqui é 80% de estanho, beleza, né? Com uma temperatura, né? Imagina que eu tenho aí uma temperatura de 300 graus, né? Então, uma liga que tem 80% de estanho com 20% de chumbo, né? Numa temperatura de 300 graus, está líquida, já derreteu. Suave, rapaziada. Então é assim que a gente faz a interpretação dos diagramas de fase. O diagrama de fase, ele tem algumas informações que são interessantes, tá? Por exemplo, ó, essa linha aqui, ó, ela é uma linha que a gente chama de linha líquidos, né? Por que linha líquidos? Porque todo material acima dessa linha aqui, ó, essa e essa, tá líquido, concorda, né? Não existe sólido acima dela. Essa linha aqui, ó, essa mais essa aqui, ó, o pessoal chama de linha sólidos. Por quê? Porque daí para baixo todo o material está endurecido. Não existe líquido mais para baixo dela. Você pegar aqui esse pedaço aqui, mais esse, a gente sabe que o material está sólido, não existe líquido. Olha que negócio doido, ó. Aqui, esse canto, é 100% chumbo. Então, se você quiser entender o que acontece com o chumbo, basta você pegar aqui, né, e subir, né? Aqui é 100% chumbo. Então, olha só, chumbo a 100 graus, sólido, conforme padrão alfa. Chumbo a 200 graus, sólido, conforme alfa. Chumbo a 300 graus, sólido, conforme padrão de organização alfa. Chumbo a 340 graus, fundiu, líquido, né? Mostra pra gente que o chumbo funde com 327 graus. Olha o estanho, 100% estanho, mesma coisa, é só pegar aqui e subir, né? E você vai ver que o estanho derrete a 232 graus. Sinistro, né, cara? Aqui está em Fahrenheit, 400, 500, assusta, né? Mas é porque está em Fahrenheit. Agora, olha que doido, ó. O chumbo sozinho derrete com 327 graus. O estanho sozinho com 232. E não é que tem um raio de uma mistura deles aqui, ó, 62% de estanho, que ela derrete com 180. Louco, né? Você mistura os dois materiais, cada um tem um ponto de fusão bem alto, e a liga resultante funde com menos, 183. Essa composição aqui, pessoal, é a composição que o pessoal usa para fazer a solda, o estanho aí que a gente usa para soldar, fazer pequenos serviços aí de solda em eletrônica. Por quê? Porque é a combinação que permite a fusão com menor temperatura. Com 183 graus, seu material já virou líquido, né? Esse é um dos motivos pelo qual o chumbo, né, é muito usado em solda. Agora, o pessoal que trabalha aí realmente nas indústrias, principalmente quem exporta para a Europa, já não pode mais usar solda com chumbo, né? E isso criou um grande problema, cara, porque você não consegue ter soldas com ponto de fusão tão baixo, né? Quando você não usa chumbo, né? Essa composição aqui é a composição padrão desses fios de solda que a gente usa para fazer solda com um soldador normalzinho aí, tá? Negócio doido, né? Bem interessante. Bom, e como que é feito o diagrama de fase? Aí que tá. O diagrama de fase é feito assim, ó. O cara pega uma composição, né, qualquer, ele tem que pegar composição por composição aqui, ó. 100 de chumbo por 0 de estanho, 98 com 2%, 95 com 5%,
tudo quanto é composição que você pode imaginar, ele tem que esquentar até fundir e tem que vir resfriando bem devagarzinho e ir anotando, cara, o que está acontecendo e montando os pontos. Dá um trabalho desgraçado. A sorte nossa é que isso já está pronto para tudo quanto é liga que você imagina. Já existem, né, os diagramas de fase pronto, é um negócio dominado. Mas para fazer isso dá um trampo de chinês. O cara tem que fazer tudo quanto é amostra, com todas as composições, e resfriando bem devagar e analisando passo a passo o que está acontecendo. Tá? O diagrama de fase ele permite para a gente que a gente calcule até, cara, quantos por cento de líquido tem, quantos por cento de sólido em certo ponto, quantos por cento de uma fase em relação à outra, permite tudo isso. Não quer dizer pícaras nenhuma, né, cara? Não sei para que serve, mas ele permite que a gente faça tudo isso, né? O diagrama de fase. Então, como é que ele é feito? Você faz uma liga com composição conhecida, esquenta até virar líquido e vai resfriando bem devagarzinho no ar parado e vai anotando, né, as transformações que vão ocorrendo. Fazendo isso para todas as composições de 0 até 100, no final você vai ter um diagrama de fase como esse aqui. Sinistro, né? Trash. Olha só, deixa eu contar um negócio para vocês. Imagina que a gente vai fazer um pedaço aqui do diagrama ferro, do diagrama chumbo-estanho. Vamos fazer a liga 90-10. 90 de chumbo, 10 de estanho. Tá? Então, ó, aqui, como eu falei para vocês, seria 100% chumbo. Aqui uma liga 100% estanho. A gente vai fazer uma de 10 de estanho, 90 de chumbo. Onde que ela vai estar? Ela vai estar aqui, ó, onde a minha setinha está apontando. Então, o que a gente vai fazer? Metemos um risco amarelo aí, né? Quer dizer, em qualquer lugar dessa linha vertical amarela, eu tenho 90 de chumbo por 10 de estanho. O que está mudando? Está mudando apenas a temperatura. Quanto mais para cima eu tiver, mais quente eu estou. Mas em qualquer lugar que eu tiver aqui nessa risca amarela, eu tenho a minha composição 90-10, que é o que eu quero, tá? Bom, imagina que a gente esquentou esse material até 350 graus. Então, se aqui é 100 graus, aqui é 200, aqui é 300, 350 de repente está até um pouquinho para cima daqui, né? Então 350 está por aqui, ó, onde cruzar a temperatura de 350 com a minha faixa amarela, é o ponto onde eu estou, é onde está esse X, legal? E aí, cara, como o meu material estaria, de acordo com o diagrama de fase? De acordo com o diagrama de fase, o meu material estaria líquido, fundido, derretido. Por quê? Né? Porque ele está dentro do campo do diagrama de fase, esse ponto aqui, 350 graus, com uma composição 90-10, né, estaria dentro do campo do líquido. Então, meu material estaria derretido. Se eu quisesse fundir, era só jogar, esquentar até 350 graus e jogar dentro do molde. Tá? Então, essa é a ideia. De acordo com o diagrama de fase, 100% do material estaria líquido. Eu teria uma fase só. Meu material estaria 100% líquido, uma única fase. E se eu baixar a temperatura para 300 graus? Pô, 300 graus está aqui, né? Como é que a gente pode fazer isso aí? Vamos traçar uma linha para ajudar. Então, eu tracei uma linha azul aqui para ajudar. E o que vai acontecer, cara? Onde os 300 graus cruza com a minha composição, né? Está bem no limite da linha vermelha aqui, ó, de um campo que diz que eu teria duas fases, né? A fase alfa, que é um sólido organizado conforme padrão alfa, mais líquido. O que isso quer dizer? Quer dizer, cara, que eu estou um pouquinho para baixo, que nesse momento aqui é quando o meu material está começando a virar sólido, né? Meu material está começando a virar sólido, ou seja, eu tenho coexistindo sólido e líquido. Nesse ponto aqui em especial, tem um pouquinho de sólido, né, de acordo com o padrão alfa, e um montão de líquido. Mas à medida que eu for resfriando, abaixando a temperatura, eu vou ter cada vez mais sólido e cada vez menos líquido. Até que eu vou chegar nesse ponto aqui, ó, né? E nesse ponto que vai acontecer? Todo líquido vai ter virado sólido. Que sólido? O sólido alfa, tá? Que seria o que a gente poderia imaginar se eu abaixasse a temperatura para os 290 graus. Estava em 300, abaixei para 290, eu estou ainda dentro do pedaço do meu diagrama de fase que diz que eu tenho alfa mais líquido.
mas com certeza eu tenho menos líquido agora, né? Porque o meu material foi resfriando. À medida em que ele resfria, vai formando mais sólido, mais alfa, e vou tendo cada vez menos líquido. Até que vai chegar uma hora que eu vou chegar nesse ponto aqui, onde eu estou com o cursor, né? E nesse ponto, o que acontece? É o ponto onde o último líquido se transformou em alfa, tranquilo? A partir daí, todo material é sólido, não tem mais líquido. Tranquilo, pessoal, né? Seria uma temperatura aí de 275 graus, alguma coisa assim. Bom, e a 200 graus? O que a gente teria? A 200 graus, 250 primeiro, a 250 graus, né? Ó, tá aqui a minha risca azul, 250, eu teria um material nesse campo. Eu teria o meu material com uma fase só. Todo o meu material teria solidificado e ele estaria de acordo com uma fase, com um padrão de organização chamado alfa, tá? E se fosse a 150? Ou 150 é a mesma coisa, né? 150 eu ainda estou dentro aqui do alfa, tá? Mas daqui para baixo, né? Qualquer temperatura abaixo qualquer temperatura que eu abaixar um pouquinho, eu vou cair dentro desse campo e esse campo é alfa mais beta. O material continua sólido, só que daqui para baixo, né? Dessa faixa, desse temperatura que eu estou para baixo, parte do alfa que eu tinha começa a se transformar em beta. Imagina que parte do alfa que eu tinha organizado lá conforme cúbico de corpo centrado vai começar a se organizar conforme cúbico de face centrada, né? E a partir daí para baixo, né? Qualquer temperatura, qualquer composição que eu tenha, né? Em temperaturas abaixo aqui, sempre vai ter, em qualquer temperatura para baixo, que eu tiver 100 graus, 50 graus, sempre vai ter ferro alfa convivendo com ferro alfa não, né? Fase alfa convivendo com ferro com fase beta. Tranquilo, pessoal? Então é por aí que o diagrama de fase funciona, tá? Bom, deixa eu brincar um pouquinho com vocês aqui para a gente tentar entender como é que a gente interpreta o diagrama de fase. Então. Vamos imaginar uma liga meio a meio, 50%. O que a gente tem que fazer? Primeiro é achar qual que é a linha que representa o 50-50. 50-50 está aqui. 50 de chumbo, 50 de estanho. E agora? Agora, qual temperatura que a gente está? Pô, imagina que a gente está a 300 graus. Pô, 300 graus é aqui. Tá? Então, aonde cruzar os 300 graus, que é a linha azul, com os 50-50, a gente analisa. E aí, aonde cruzou as duas linhas? Aonde eu estou? No campo do líquido. Então, quer dizer que uma liga desses dois materiais, né, a 300 graus estaria fundida. E se eu abaixar a temperatura, Marcão, desse cara para 200 graus? Pô, vamos ver? Abaixamos aqui para 200 graus. E agora? Opa, agora mudou. Agora a gente está no campo, né, que diz que eu tenho duas fases. Uma fase sólida, chamado alfa, mais um líquido. Né? Quer dizer, o material não solidificou totalmente e não fundiu totalmente. Eu tenho líquido e sólido convivendo. Dá até para calcular a quantidade de líquido e a quantidade de sólido que a gente tem. Daria para fazer isso se fosse de interesse. Tá? Marcão, e se a minha liga fosse uma liga 80 de estanho, 90 de estanho, 10 de chumbo? Estaria aqui, concorda? Onde eu coloquei o amarelo aqui, ó, né? 90 de chumbo, 90 de estanho, perdão, né? 100 de estanho, 90 de estanho, 80 de estanho, para o resto de chumbo. A 200 graus, pô, 200 graus é onde a nossa linha está, né? No mesmo lugar que a nossa linha continua. O que a gente vai ter aí? Beta, né, sólido, organizado conforme padrão beta, mais líquido. Né? Essa é o que a gente tem, o que a gente teria no momento. Tranquilo, pessoal? Tá? Então é por aí que a gente faz a compreensão, né, a interpretação do diagrama de fase. Tá? Ô Marcão, e se eu abaixar a temperatura para 100 graus? Pô, 100 graus está aqui. Né? Para essa composição de 90 de estanho, 10 de chumbo, né? Ele estaria dentro desse campo, né, em que a gente imagina ter ferro alfa, perdão, fase alfa mais fase beta. Tá? Então é por aí que a gente faz a interpretação dos diagramas de fase. Show? Tá? Então, pessoal, isso é o importante na aula de hoje. Tá?
Se a gente não aprender a interpretar diagrama de fase, vai ser muito difícil a gente conseguir entender depois tratamento térmico e na questão do aço, diagrama de fase ferro-carbono, que vai explicar por que um aço é assim, o outro aço é assado, por que um é mais duro, por que um é mais mole, diferença entre aço e ferro fundido, tudo isso vem do diagrama de fase ferro-carbono. Aprendendo um diagrama de fase, os outros você aprende também, porque não tem muito estresse, tá? Deixa eu passar algum. Eu não vou nem passar a atividade hoje, que isso aqui é bem tranquilo. Vou passar só uns exercícios para a gente fazer junto, tá? Então imagina o seguinte, ó. Imagina fazer o seguinte aqui, ó. Liga 90, sei lá, 60% chumbo, 40% estanho a 200 graus. Quantas fases tem? Vamos pensar? Então, ó, tem uma liga com 60% de chumbo. 60% de chumbo, 40% de estanho. Tá aqui, né? Aqui é 40% de estanho. E a temperatura de 200 graus. Pô, 200 graus está aqui, ó, né? Nessa risca. Então, quantas fases a gente teria, pessoal? Duas fases, né? Teria um tanto do material na fase líquida e outro tanto do material já sólido em fase alfa. Por que eu sei disso? Porque o meu material, né, esse ponto, onde cruzou essa composição com essa temperatura, está dentro desse campo, né, que diz que tem duas fases. Tranquilo? Vamos fazer outro, né? Pensar aqui numa liga de 80% chumbo, 20% estanho, numa temperatura aí de 150 graus. O que a gente vai ter? Bom, vamos dar uma olhada. 80% chumbo seria aqui, né? 150 graus, pô, aqui é 100, aqui é 150, né? Entre o 100 e o 200. E aí, pessoal, o que a gente tem? Quantas fases a gente tem? De acordo com o diagrama de fase, o ponto aonde cruzou é esse aqui, ó, onde eu estou com o cursor, certo? E o campo onde ele está é esse campo do diagrama que diz que aqui eu tenho duas fases, dois sólidos. Uma fase chamada alfa e outra fase chamada beta. Tá vendo, cara? Não tem nada de difícil, né? Nisso aqui. É um negócio mais ou menos suave. Vamos pegar aqui, ó, uma liga de 20% de chumbo, 80% de estanho. Vamos colocar aí os 200 graus, só para ver o que dá, né? Quantas fases teria? Bom, primeira coisa, 20% de chumbo, 80% de estanho, a gente estaria aqui, concorda, né? E a temperatura que eu escolhi foi 200 graus. 200 graus é aqui, ó, essa linha. Então, onde está havendo o cruzamento das duas linhas, a gente vê no campo, né, o que está acontecendo. Está dentro desse campo aqui, ó. Esse campo diz que o previsto para essa liga nessa temperatura é ter duas fases. Uma fase chamada beta, que é um sólido convivendo com um líquido. De novo o exemplo do gelo num copo de água. Tranquilo, pessoal? Então veja, cara, que não tem nada de difícil, né? É só conseguir interpretar o gráfico. Difícil é quando tem uns professores de uma época que faz decorar o gráfico. Aí é um negócio que não se faz, ainda mais nos dias de hoje, né? De Google e tudo mais. Mas o difícil, cara, é o pessoal fazer o diagrama de fase. E esse diagrama de fase que a gente está vendo aqui, ele ainda é simples, porque ele é de uma liga binária. O que é uma liga binária? Tem dois componentes só, chumbo e estanho. Tiver 3 componentes, 4 componentes, aí vai ficando um negócio infernal, que são os diagramas ternários, tal, que é bem complicado de se entender. Mas aqui é um negócio suave, né? Dá para a gente entender que o diagrama de fase é um gráfico que a gente usa, né, para prever qual vai ser a estrutura do material que tem uma certa composição numa certa temperatura. Mas ele só vale se o resfriamento for feito muito lento, for feito em ar parado. Se o resfriamento for feito mais lento do que isso, pode ser mais lento, Marcão? Pode.
Imagina que você pegou a peça e enterrou na areia, está ficando atoladinha. Ela vai resfriar mais lento, vai te dar uma outra estrutura e outra propriedade. Se você resfriou, ao invés de no ar parado, resfriou no ar movimentando, é um resfriamento mais rápido, outra estrutura, outra propriedade. Resfriou na água, o famoso chu, né? Resfriou na água, cara, outra estrutura, outra propriedade. Então, é interessante. E tratamento térmico de aço, têmpera, recozimento, normalização, tem que entender direitinho o diagrama de fase para você conseguir entender o porquê das coisas. Por que que um aço tem que esquentar até certa temperatura, o outro aço esquenta até outra, e por aí vai. Tranquilo então, pessoal? Então, por hoje o que a gente tinha era isso. Eu não vou dar nem atividade para vocês, né? Que é um negócio bem tranquilo de se entender essa questão aqui de diagrama de fase. E a gente se encontra então na próxima semana. Boa semana para vocês. Fiquem todos com Deus. Até lá. E se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me chama no WhatsApp. Isso aqui é facinho de entender. A hora que você me chamar, fatalmente eu vou estar plugado aí. Se não tiver, quando eu tiver um tempinho, eu explico para vocês com o maior prazer. Tranquilo, pessoal? Então, boa semana. Até a semana que vem. Fiquem todos com Deus. Até mais.